Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, no Salmo responsorial, nós repetimos uma antífona que diz: a nossa proteção está no nome do Senhor. Ou seja, que Deus nos protege, Deus está conosco. Também quando nos pede que cumpramos essa missão apostólica que Ele confia a cada um de nós. E se repararem, ontem, no domingo 15º do tempo comum, ouvimos o Evangelho de São Marcos, em que Jesus envia-nos e explica-nos como fazer apostolado. Então Jesus diz-nos: sou eu que te envio e eu explico-te como é que o apostolado, ou seja, a evangelização, é eficaz. Diz que começou a enviá-los 2 a 2. É interessante, Jesus chama-nos 1 a 1, pessoalmente, mas depois esta referência de que nos envia 2 a 2 é uma referência a que não fazemos apostolado sozinhos, né? Pois fazemos apostolado num contexto de que estamos na Igreja, aproximamos as pessoas de Cristo, da sua Igreja fundada por Ele. Né? E deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho. E além disso, disse-lhes que se em alguma localidade os habitantes não os ouvissem, ao sair de lá, sacudiu o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Então, o evangelista termina dizendo que os apóstolos partiram, pregaram arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Ora, tu, Jesus, explica-nos nesta passagem como devemos fazer apostolado e que a proteção que temos está no teu nome, ou seja, que tu nos envias, tu nos proteges, tu nos ajudas a cumprir essa missão que tu próprio nos confias. Primeiro, dás-nos poder sobre os espíritos impuros, o poder de expulsar demónios. O que é que isto significa? Pois significa que temos o poder, dado por Deus, de ajudar as pessoas a aproximar-se de Deus, por muito longe que elas estejam. O poder não vem de nós, o poder vem do próprio Jesus. E ao dar a doutrina de Cristo, ao falar de Cristo, ao pôr as pessoas frente a frente com Cristo, saindo da frente, uma vez, há muitos anos atrás, dizia um sacerdote que um cristão deve pôr as pessoas frente a frente com Cristo e sair da frente. Achei muito interessante esta expressão, sair da frente, porque nós falamos de Cristo, não nós próprios, e nós ajudamos as pessoas a ter esse encontro pessoal com Cristo, ensinando a rezar. Então, expulsam-se muitos demónios, né? Expulsam-se muitas coisas que afastam de Deus, que as pessoas estão apegadas, digamos assim, neste mundo, que estão presas, que estão escravas, né? Estas coisas que quando aparece a doutrina de Cristo, quando tem essa intimidade com Jesus, sabem afastar. E depois, ensinando a receber os sacramentos, né, que são canais da graça de Deus. Né? Muita doutrina que damos ao fazer apostolado ou evangelizar é explicar às pessoas que não é possível estar perto de Deus sem a confissão, sem a comunhão, né, que são os sacramentos que se recebem com mais frequência, né? Sem o cuidado da formação, sem a leitura pausada da Sagrada Escritura, em concreto do Novo Testamento, em concreto mais ainda dos Santos Evangelhos, sem essa intimidade com Jesus, sem se conhecer a Jesus, amar a Jesus, seguir a Jesus, identificar-nos com Ele. Ao mesmo tempo, tu, Jesus, diz-nos que há uma condição para fazer apostolado, né? Para falar de ti, para ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho, que é não levar nada para o caminho. De algum modo nos estás a indicar que um obstáculo para o apostolado, para a evangelização, é a falta de desprendimento. Sem desprendimento não há apostolado. Desprendimento, em primeiro lugar, dos bens materiais. Né? Se nós estamos apegados às coisas que utilizamos, às coisas que temos, então não cabe no nosso coração lugar para Deus e para o próximo e desaproveitamos as ocasiões que Deus nos dá de evangelizar. Nós necessitamos ter bens materiais, viver uma vida sóbria e temperada, né? Mas, como dizia São José Maria, se não te contentas com ver uma vida sóbria e temperada, nunca serás apóstolo. Nós temos que contentar-nos com essa vida sóbria e temperada, ter os bens materiais que necessitamos, sim, mas não ter mais do que aquilo que necessitamos, nem passar o dia a pensar
Vou conseguir isto, vou conseguir aquilo, vou comprar aquilo outro, porque, claro, tudo isso faz-nos perder sensibilidade para os outros, para as coisas de Deus, para a evangelização que tu, Senhor, nos pedes. Não? Desprendimento também de nós mesmos, da nossa imagem. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão achar de mim? E se eu digo isto ou se digo aquilo? Nós temos que estar desprendidos dessas coisas, porque senão, o que acontece senão? Ficamos presos. Além de que as pessoas não passam o dia a pensar em nós, graças a Deus, mas às vezes essa excessiva preocupação pela própria imagem depois causa bloqueia as pessoas, bloqueia o apóstolo, bloqueia aquele que tem que evangelizar. Nós temos que falar de Cristo, aproveitar as ocasiões que Deus nos dá, mas sem ficar bloqueados pela preocupação do que é que vão pensar, o que é que vão dizer. Né? E como é que, Jesus, eu estou desprendido da minha imagem, das minhas coisas? Pois o modo concreto é se tu ocupas o centro da minha vida. Se procuro dedicar todos os momentos, todos os dias, um momento a estar a sós contigo, como estou a fazer agora, nestes 10 minutos com Jesus, a rezar. Se procuro dedicar também todos os dias um momento a fazer um pouco de leitura espiritual, a fazer exame, a ver como vai a minha vida, o que vai bem, agradecer, o que vai mal, pedir perdão, o que podia ir melhor. Também no final do dia, podemos fazer esta pergunta antes de ir dormir, no exame de consciência. Jesus, eu hoje aproveitei as ocasiões apostólicas que tu me deste, aproveitei as ocasiões que me deste para falar de ti, com naturalidade, no dia-a-dia, entre os colegas de trabalho, entre os colegas de estudo, entre as pessoas com quem fazemos desporto. Não é? E depois, Jesus também nos diz, se não vos ouvirem, sacudi o pó dos vossos pés. Isto era uma imagem, aliás, era algo que os judeus estavam habituados, que era quando iam à cidade santa, Jerusalém, sacudiam o pó dos pés para não entrar com pó gentil numa cidade santa. Por isso os apóstolos entendem o que Jesus está a dizer. Nós também temos que aceitar que não nos ouçam. Temos que aceitar que as pessoas não reajam bem, alguma vez, né, à doutrina cristã. Não podemos levar connosco nenhum pó de rancor, de juízos, de pensar mal, de julgar. Temos que, como diz a parábola do semeador, lançar a semente. E depois haverá terrenos em que vai frutificar agora, outros que não. Pode demorar mais ou menos tempo. Mas nós, de algum modo, Jesus nos pede que estejamos desprendidos. Aliás, basta pensar no Evangelho do passado, não de ontem, mas no domingo anterior, em que fala quando Jesus foi à sinagoga de Nazaré e aquilo foi um fracasso de uma pregação. Porquê? Porque Jesus não sabia transmitir a doutrina cristã? Claro que sim. Ele é o próprio Deus feito homem. Ninguém a transmite como ele. Mas é que não havia boa vontade da parte dos seus conterrâneos, daqueles lá de Nazaré. Como havia orgulho, e esse orgulho cegou, então eles reagiram mal. Né? Por isso Jesus diz, se me perseguiram a mim, perseguiram a vós, mas também se guardaram a minha palavra, guardaram a vossa. Por isso aceitar que não nos ouçam, deixar nas mãos de Deus os frutos da evangelização, como diz o Papa Francisco. Nós temos que evangelizar e depois já deixamos nas mãos de Deus, sabendo que tudo o que fazemos, Jesus, por amor a ti, acaba por dar fruto, mais cedo ou mais tarde. O que tu nos pedes é que demos boa doutrina, ajudemos a curar, não julguemos ninguém, ungir, né? Fala de ungir os doentes com óleo e eles ficarão curados. Há uma referência aqui ao sacramento da unção dos doentes, mas também há uma referência à atitude do apóstolo que procura consolar, animar, compreender, dialogar com todos, que tem clara doutrina, mas depois tem uma profunda compreensão com as fraquezas humanas e sabe que nós não estamos chamados a julgar, estamos chamados a ajudar. E tu e eu, não é verdade? Podemos aproveitar todos os dias, ocasiões, para falar de Cristo com toda a naturalidade, para evangelizar, cheios de fé, né? Que tu, Jesus, estás connosco e que tu serves de cada um de nós como instrumento para chegar aos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.